Amém. Saúdo a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar. Convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus no texto de 1 João, capítulo 5, a partir do versículo 13. 1 João 5, 13. Farei a leitura até o versículo de número 17, assim diz a palavra de Deus. Pois essas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vê o seu irmão cometer pecado que não leva à morte, pedirá e Deus dará vida a esse irmão. Isso aos que cometem pecados que não levam à morte. Há pecado que leva à morte, e por esse não digo que se deva pedir. Toda injustiça é pecado, e há pecado que não leva à morte. Quem aqui nunca teve dúvidas quanto à sua própria salvação? Essa pergunta é retórica. Será que existe alguma fórmula que nós deveremos compreender para que de fato nós saibamos que temos a salvação em Cristo? Ao longo desse estudo de 1 João que nós temos feito, nós temos lidado com essa questão de diversas maneiras, mas sempre voltando a 3 pontos cruciais. E o que nós veremos hoje é que essa fórmula existe. Ela existe sim. E se nós a examinarmos com cuidado, se nós aplicarmos essa fórmula no nosso dia a dia, nós teremos a certeza da nossa salvação. E o meu intuito nessa noite é te demonstrar que a sua fé em Cristo, a sua fé em Jesus como Cristo, vai te fornecer essa confiança e um genuíno amor e preocupação pelos seus irmãos, levando-os até a clamar por eles. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, pedimos ao Pai que o seu Santo Espírito trabalhe, ó Deus, nesse momento, com todos que estão aqui reunidos. Pai, nos faça enxergar as verdades claríssimas das Tuas Escrituras, para que possamos aplicá-las, ó Deus, no nosso dia a dia e sairmos daqui com a certeza de que temos a salvação em Cristo. É no nome dele que nós oramos. Amém. Nós já estamos nos aproximando ao final dessa primeira carta do apóstolo João e nós temos deixado claro aqui que nós vamos estudar ainda 2ª e 3ª João e que João ele faz um trabalho fantástico colocando a unidade da igreja como algo importantíssimo, a comunhão, essa preocupação legítima com a nossa fé genuína naquilo que é certo. E não só isso, mas uma fé que está acoplada também aos sentimentos corretos, às afeições corretas. Nós não acreditamos apenas que Jesus é o Cristo, mas nós vivemos diante dessa realidade. E João aqui no capítulo 5, no versículo 13, ele chega no final desse do seu livro, né, no versículo 13, dizendo assim: estas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. E essa é talvez uma das dúvidas mais cruéis e que nos aflige, e que aflige a todos os cristãos. Será que de fato nós somos salvos? E como nós temos visto ao longo de toda essa carta, não se trata apenas de uma pergunta sem resposta, mas de uma resposta que engloba vários ângulos. Ela engloba a nossa fé. A pergunta então é: será que nós cremos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus? Ela engloba também os nossos relacionamentos. Será que nós amamos aos nossos irmãos? Em terceiro lugar, ela engloba a nossa moral. Será que nós estamos cumprindo, obedecendo os mandamentos de Deus? Responda a essas 3 perguntas e a conclusão que você vai chegar
é uma conclusão inevitável, seja para o lado bom ou para o lado ruim. Não há motivos para você duvidar da sua salvação se a resposta a essas 3 perguntas forem positivas. E uma vez que elas são positivas, nós somos acometidos a mais um privilégio, a um privilégio que só os cristãos têm. E se você não é cristão, você não tem esse privilégio. Você não desfruta desse privilégio, que é uma confiança em um acesso direto e irrestrito a Deus Pai. João ele descreve no versículo 14, essa confiança que nós temos em Deus e de Deus. Ele diz assim, no versículo 14, e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Irmãos, a certeza que nós devemos ter, segundo João, é a certeza de que Deus está nos ouvindo. É a certeza de que Deus não está tapando os seus ouvidos quando nós clamamos. É a certeza de que quando nós balbuciamos as nossas orações, o Deus Criador de todo o universo está ali, abaixado, nos ouvindo. Irmãos, Deus ouve os seus filhos. Portanto, em primeiro lugar, nós não devemos duvidar de que Deus está atento às nossas petições. Nós deveríamos nos lembrar das palavras do salmista, no Salmo 116, versículo 1 e 2, quando ele diz: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, e o invocarei por toda a minha vida. Imagine Deus, o soberano, se inclinando para ouvir o seu filho. Assim como aqueles que têm filhos sabem que quando o filho clama, pede, você se abaixa e você vai ouvir aquilo que ele está dizendo, que ele está pedindo. Deus o faz, Ele faz conosco. Irmãos, esse é um baita de um privilégio que só os cristãos têm. Em segundo lugar, nós devemos nos lembrar que Ele também nos responde. Deus não só nos ouve, Deus é um Deus que ouve e um Deus que responde. Quantas vezes nós não achamos que Deus simplesmente tapa os seus ouvidos para as nossas orações, para as nossas petições? Vezes e mais vezes nós oramos e nós não obtemos as respostas. Então nós colocamos a culpa em quem? Em Deus, é lógico. Em quem mais eu colocaria a culpa? Nós nunca assumimos a nossa culpa, nós nunca assumimos a nossa responsabilidade. Primeiro nós dizemos assim, olha, Deus não nos ouve, porque se Ele ouvisse, certamente Ele responderia. Olha, isso é óbvio, Deus tem que responder. Bom, Ele ouviu Paulo orar, pedindo que Deus tirasse dele aquele espinho na sua carne. E Paulo diz que ele não orou apenas uma vez, duas vezes, mas ele orou 3 vezes. E a resposta que Deus deu a ele foi uma resposta negativa. Então você diz assim, tudo bem. Mas você está dizendo aí que Paulo orou e que Deus respondeu. Não. De fato. Pode ser. Mas vejamos aqui então mais um exemplo. O exemplo do próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus, naquela cruz, Ele ora e Ele diz, Pai, se possível, passe de mim este cálice. E mais uma vez, Deus Pai responde de forma negativa. Eu sei o que você está pensando. Você está pensando que, de fato, Ele obteve uma resposta negativa. E você disse que Deus, Ele responde, ou que Deus não necessariamente fica em silêncio. O que eu estou dizendo aqui é que sim, eu sei disso, isso não é nenhuma dúvida para mim. A questão é por que eu dei esses 2 exemplos? Eu te falo, eu te dei esses 2 exemplos para mostrar algo que talvez seja novidade para você, ou que você simplesmente tenha ignorado por toda a sua vida.
Talvez Deus não esteja deixando de te responder. Talvez Deus esteja simplesmente te respondendo com um baita não. E você continua insistindo em oração, com teimosia. Deus responde, mas não da sua maneira, da sua forma. Muitas vezes Deus responde com um não. Ele não quer aquilo que você tanto pede. Mas saiba também que Deus responde de uma forma positiva. E nós não precisamos de muitos exemplos para isso. Você orou várias e várias vezes e Deus respondeu positivamente. Isso não é nenhuma novidade para nenhum de nós. Talvez Ele tenha respondido às suas orações hoje mesmo. Mas a questão aqui, irmãos, é que nós precisamos entender que Deus, Ele responde não conforme a nossa vontade. Talvez Ele responda conforme a sua vontade, para demonstrar que você não deveria orar daquele jeito. Isso sim Ele faz. Talvez Ele não tenha respondido da maneira que você deseja, mas isso é uma outra história. E nós temos muitos casos em que as pessoas simplesmente não conseguem entender porque que Deus não simplesmente responde às suas orações. Porque quantos não são aqueles que clamam e oram por mais dinheiro, falando: Senhor, se eu tivesse um salário melhor, o Senhor saberia que eu te ofereceria mais e mais. Para logo em seguida se esquecerem de Deus e desfrutarem daquilo que o dinheiro pode comprar. Quantos de nós não oramos a Deus pedindo para Deus que Deus nos dê um relacionamento? E Deus então cede positivamente. Mas logo em seguida nós nos afastamos do relacionamento mais importante que nós temos, que é o próprio Deus. Deus responde não e Deus responde sim. Mas nem todas as vezes que o sim de Deus é um sim para o seu bem. No sentido de que você vai se dar bem. Mas no sentido de que você vai aprender aquilo que você deveria aprender. Mas há ainda uma terceira maneira de Deus responder. Deus, muitas vezes, Ele diz: espera. E é aí que nós enfrentamos muitas dificuldades. E eu sei disso. Nós somos impacientes. Nós vivemos num contexto em que as coisas devem acontecer num ritmo rápido, acelerado. Nós vivemos no mundo da tecnologia. Não tem como eu aguardar a resposta de Deus. Eu preciso tomar uma decisão agora, de imediato. Nós exigimos que Deus nos responda positivamente e de imediato. Irmãos, Deus não é o gênio da lâmpada. Deus não é o seu servo. Esperar isso de Deus é basicamente tratar Deus como um servo, como um empregado, ou, na verdade, como um escravo. Mas aquele escravo que tem poderes especiais para fazer a sua vontade no momento que você desejar. Veja, talvez Deus esteja apenas dizendo: espera. Ao que nós deveremos responder: com certeza, Senhor. Mas por quê? Por que Deus não age e faz logo aquilo que eu estou pedindo, sabendo que aquilo que eu estou pedindo não é nenhuma loucura? Porque sejamos sinceros, muitas vezes nós oramos, estamos pedindo para Deus algo justo, algo genuíno, algo bom. Não é algo contrário à palavra de Deus, é algo legítimo. Eu te entendo. Mas veja comigo o versículo 14. Olha o que ele diz. Se nós pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Sabe o que isso significa? Que proferir as palavras corretas, na ordem correta, não significa nada além da sua capacidade de repetir. Deixa eu falar isso de novo, porque talvez você ficou embananado ou te choque um pouco. Proferir as palavras corretas na ordem correta não significa nada
além da sua capacidade de repetir. Isso significa que se nós fizermos a oração do Pai Nosso, por exemplo, palavra por palavra, mas ao mesmo tempo nós não estivermos fazendo segundo a vontade de Deus, nós seremos respondidos da maneira que nós desejamos. O ponto aqui é que Deus e a vontade de Deus, e não a sua, é que deve ter primazia. Isso significa também que você não deve orar por algo injusto, pecaminoso, que vá contra o próprio caráter de Deus. Deixe-me ilustrar isso, talvez de uma forma um pouco mais clara. Não adianta você orar para Deus trazer justiça a partir de um coração iracundo. Deus traga justiça, mas você tem ira no seu coração, tem amargura no seu coração. Não adianta você orar para que Deus traga bênçãos a partir de um coração orgulhoso. Não adianta você orar para que Deus traga paz a partir de um coração rixoso. Irmãos, se o nosso coração não estiver onde ele deveria estar, que é cumprindo a vontade de Deus, as suas orações são vazias, não trazem significado nenhum. Se nós não estivermos andando e, portanto, orando segundo a vontade dele, o que Deus está dizendo é que ele não nos ouve. Veja um exemplo prático disso na vida conjugal. Abra a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 3, no versículo 7. 1 Pedro 3, 7. Pedro diz assim, quando ele está falando às esposas e aos seus maridos: maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa por ser parte mais frágil e por ser coerdeira da mesma graça da vida. E olha o que ele diz no final desse versículo: agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Você consegue enxergar o que eu estou dizendo aqui? Se você não vive segundo a vontade de Deus, se você não anda segundo os mandamentos de Deus, não adianta nada orar a Deus, exigindo ou pedindo para que Deus ouça e cumpra as suas orações, porque você não está fazendo a vontade dele. Por outro lado, irmãos, se nós orarmos conforme a vontade de Deus, nós temos a plena certeza de que seremos ouvidos. É o que ele diz no versículo 15. Ele diz assim: e se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Bom, como o próprio apóstolo já estabeleceu e já repetiu aqui diversas vezes, o amor pelos seus irmãos é obrigação de todo cristão e também é a demonstração de quem de fato tem a vida eterna, de quem de fato é filho de Deus. Logo, se nós orarmos segundo a vontade de Deus, Deus nos ouve. E como cristãos que cumprimos a vontade de Deus, o que nós devemos fazer se não orar pelos nossos irmãos? Então no versículo 16 ele diz: se alguém vê o seu irmão cometer pecado que não leva à morte, o que você faz? Pedirá, clamará, orará, e Deus dará a vida a esse irmão. João ele deixa claro que isso só se dá para com aqueles que não cometem pecados que não levam à morte, ou seja, há pecado que leva à morte, e para esses pecados, João diz, não digo que se deva orar ou pedir. E antes de nós adentrarmos nessa pergunta óbvia aqui imposta pelo texto, o que é o pecado que leva à morte, eu creio que haja algo ainda relevante que nós devemos considerar primeiro. Qual que é a sua atitude ao ver algum irmão pecar? O que você faz quando você vê um irmão pecando? Não vai dizer para mim que você bate palma.
Ou então você fala, sabia, ou se alegra. Irmãos, essa não é a atitude do cristão. Qual que então deveria ser a atitude do cristão? A atitude do crente verdadeiro em relação àqueles que caem não é de atirar pedras, nem de condenar. Mas João está nos dizendo aqui que deveria ser de orar por eles. Irmãos, nós não podemos orar por uma pessoa e ao mesmo tempo sentir mágoa dela, amargura. Então nós precisamos tratar o nosso coração também. Lá em Marcos capítulo 11, versículo 25 diz, e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês, que está nos céus, perdoe as ofensas de vocês. Se um irmão seu peca, você deve orar por ele e não condená-lo. Você deve clamar para que haja arrependimento da parte dele, para que ele possa ser restaurado, para que Deus trabalhe na vida desse irmão. Lembre-se do que João disse lá no início da sua carta, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel, Deus é justo para nos perdoar dos nossos pecados e nos purificar de qualquer e toda injustiça, irmãos. E por que isso deveria ser diferente com o seu irmão? Por que nós achamos que com o nosso próximo nós não deveríamos agir dessa forma? Então o que João faz é nos exortar a interceder por Deus, a Deus por aqueles que estão em pecado. Irmãos, essa é uma chamada que nós temos para que nós possamos orar uns pelos outros, para que nós possamos nos lembrar dos nossos irmãos que estão passando por dificuldades, que estão ali em pecados, que estão sendo levados pelo mundo, que nós possamos clamar por eles. Romanos capítulo 8, versículo 34 diz, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Se o próprio Cristo faz isso, por que nós não o faríamos pelos nossos irmãos? Cristo clama por nós diante do Deus Pai, e nós também deveremos clamar pelos nossos irmãos. Não é a nossa intercessão que vai dar vida, irmãos. É Deus quem dá a vida. E a sua justa ira, ela só é desviada pela propiciação de Cristo. Irmãos, se João está falando aqui sobre os irmãos que são seguidores de Cristo, nós também devemos orar pelos nossos irmãos que professam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora de volta à nossa pergunta, que representa o segundo ponto que nós consideramos. Do que se trata esse pecado que leva à morte? E para variar, como os irmãos já sabem, há várias divergências por parte dos teólogos quanto à interpretação desse versículo. O que me conforta é que todos os que concordam comigo estão sempre certos, né? Mas há um ponto de unanimidade na fé reformada. João não está tratando aqui da perda de salvação. Nisso todos os teólogos são unânimes, pelo menos os de fé reformada. João não está falando aqui que uma pessoa espiritualmente viva, ao cometer pecado, ele morre espiritualmente e perde a sua salvação. Dar vida significa restaurar a comunhão com Deus, que é a sua fonte de vida. Então, tendo isso estabelecido, a gente precisa então entender o que ele quer dizer com pecado que leva à morte. Eu digo que se você fizer qualquer leitura de algum comentário bíblico, você talvez encontre as respostas em um ou em outro, mas quando você chega em John Stott, você encontra quase todas as respostas. E John Stott ele menciona 3 interpretações que são as mais conhecidas. A primeira delas afirma que o pecado para a morte é um pecado específico. E com base nesse versículo, a Igreja Católica Romana, ela criou
aquela classificação de pecados veniais e pecados mortais. E por pecados veniais, eu queria dizer aqui que são pecados considerados menos graves. Já os pecados mortais, obviamente, são os pecados mais graves. Agora, a segunda interpretação é de que o pecado para a morte diz respeito à apostasia. Ou seja, aqueles que se subscrevem a essa opinião, eles acreditam que João ele esteja se referindo aqui aos falsos mestres que saíram do meio da igreja por apostatar da fé. Então trata-se então de um pecado doutrinário, cometido de uma forma voluntária, cometida de uma forma consciente, e que seria similar à terceira interpretação, que seria a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas no final das contas é uma rejeição final e decidida daquele que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então o que ele está dizendo é, essas pessoas diziam acreditar em Cristo, mas agora simplesmente não acreditam mais em Cristo. Eles apostataram da sua fé. E a terceira interpretação diz que esse pecado, de modo geral, seria o pecado que nós consideraremos semelhante à blasfêmia do Espírito Santo. Ou seja, João está se referindo aqui a um terrível pecado deliberado, consciente da rejeição da verdade conhecida sobre quem Jesus de fato é e sobre quem o Espírito Santo revela que Jesus é e das ações do Espírito Santo. Eu confesso que eu tive muitas dificuldades para chegar numa conclusão, mas eu consigo entender que trata-se dessa terceira interpretação. Por qual motivo? Pelo seguinte, o pecado que leva à morte é um pecado eterno, um pecado imperdoável. É, na verdade, blasfemar contra o próprio Espírito Santo de Deus. E blasfemar contra o próprio Espírito Santo de Deus significa negar a aplicação do Espírito Santo à obra consumada de Cristo na vida de alguma pessoa. Então esse pecado leva quem o comete de forma inexorável a um estado incorrigível de embotamento moral. A pessoa ela não consegue crer no único que traria salvação para a sua alma, porque ele o nega. E como vai obter salvação aquele que nega o próprio Cristo? Como que vai obter salvação aquele que nega o próprio Espírito Santo de Deus? Ou seja, não é um pecado específico, mas de outra forma é a negação do próprio Deus ou do próprio Cristo. Essa mensagem, irmãos, ela não deve ser tomada como uma mensagem de condenação, mas como uma mensagem de esperança. O verdadeiro crente, o verdadeiro cristão, ele pode encontrar grande consolo nessa mensagem e nesses versículos. Em primeiro lugar, porque Deus, como nós vimos, Ele ouve as nossas orações. Por isso nós não devemos deixar de orar. Por isso nós devemos continuar clamando ao Senhor. Porque à medida que nós oramos, o Espírito Santo de Deus trabalha no nosso coração, a fim de que nós venhamos a orar conforme a vontade de Deus. Nós venhamos a entender qual é a vontade de Deus e continuamos a clamar, e esse Deus que nos ouve é um Deus que vai nos responder. Talvez você já tenha desistido de orar por aquela pessoa amada, por aquele seu cônjuge, por seu filho que negou a Cristo. Lembre-se que Cristo roga por nós continuamente. E por que nós deveremos então parar de rogar por aquelas pessoas que nós tanto amamos? Em segundo lugar, Deus se importa quando nós nos preocupamos com os nossos irmãos. Irmãos, nós não devemos tornar esse recurso espiritual em algo autocentrado.
Nós devemos usar esse recurso, essa arma que o próprio Deus nos deu, em favor dos nossos irmãos. Nós devemos orar por eles, nós devemos clamar por eles, nós devemos rogar a Deus pela vida deles, para que eles não venham a negar o Espírito Santo de Deus, não venham a negar a Cristo, mas que encontrem em Cristo a salvação da sua alma. Em Cristo há esperança. Então ore, clame a Deus. E por fim, nós devemos nos lembrar que Deus perdoa pecados em Cristo. E que esperança nós temos, irmãos? Há mais de 10 anos eu participei de uma viagem missionária e nessa viagem eu tive a oportunidade de pregar em várias casas, de porta em porta e também em praça pública. E para aqueles que já tiveram essa experiência, não há nenhuma surpresa aqui em dizer que na praça pública, no centro das cidades, você encontra todo tipo de gente, todo tipo de pessoa que está imerso em todo tipo de pecado. E nessa ocasião eu tive a oportunidade de pregar, uma pregação curta, evangelística, chamando as pessoas ao arrependimento. E no final dessa pregação, de forma bem simples, sem entrar em questões doutrinárias e termos complexos, simplesmente anunciando a Cristo e chamando as pessoas ao arrependimento. Terminei a mensagem, guardei o microfone e de repente sai um homem gritando em alta voz e pulando: fui escolhido, fui escolhido. Irmãos, que a nossa alegria ela seja como a exuberante alegria que esse homem sentiu tendo seus pecados perdoados, entendendo que Cristo o livrou da morte eterna e que ele pôde gritar com alegria: eu fui escolhido, eu fui salvo, há salvação de fato em Cristo, agora eu sou um filho de Deus. Senhor nosso Deus, Pai, tenha misericórdia de nós. Traga, ó Deus, salvação àqueles que aqui se encontram e que não conhecem o Senhor. Pai, mude, ó Deus, a disposição do coração dessas pessoas, da alma dessas pessoas. Traga arrependimento. Traga, ó Deus, conversão. Pai, derrame a sua graça e a sua misericórdia. É isso que nós pedimos no santo nome de Cristo. Amém. Hoje é o dia que nós celebramos a ceia do Senhor, irmãos. Convido os irmãos a abrirem no texto de 1 Coríntios, capítulo 11. É interessante que quando nós olhamos para esse texto de 1 Coríntios, o que nós encontramos, quando nós fazemos a leitura a partir do versículo 23, é um momento de comunhão, do partir do pão, de uma lembrança que nós deveremos fazer constantemente para nos lembrarmos daquilo que Cristo realizou na cruz do Calvário. Mas veja que o contexto desse capítulo não é um contexto, digamos assim, tão bom. Paulo ele está admoestando a igreja de Corinto. Veja comigo a partir do versículo 20, 1 Coríntios 11, 20. Paulo diz assim: quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Porque o que eles estavam fazendo não era aquilo que Deus desejava. Eles não estavam cumprindo os mandamentos de Deus da maneira correta. Alguns tomavam a ceia antecipadamente, ao ponto de ficarem bêbados. Outros comiam tudo e não deixavam nada para os outros irmãos. Isso não é sinal de união. Onde está a família de Deus aqui? Talvez a família com vários homens adolescentes, né? Um come antes do outro e não deixa nada para o irmão mais novo. Mas Paulo fala no versículo 21, porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, enquanto um fica com fome, outro fica embriagado. Será que vocês não têm casas onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? O que posso dizer a vocês?
devo elogiá-los? Nisto certamente não posso elogiá-los. E depois dessa admoestação, Paulo então diz como que deve ser a ceia do Senhor. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Irmãos, prestem atenção nos aspectos presentes na ceia do Senhor. Paulo está dizendo aqui que a ceia do Senhor deve ser uma ação comunitária daqueles que estão em Cristo, dos irmãos em Cristo. Em segundo lugar, ele está dizendo aqui que o que nós devemos fazer é trazer à memória o sacrifício que Cristo realizou em nosso favor, em nosso lugar. E quando você tem clareza do que isso significa, a sua vida muda, a sua maneira de agir muda, a sua maneira de se relacionar com os irmãos muda e deve mudar. Então ele diz, apontando para o futuro, Cristo voltará. Esse Cristo que veio virá novamente. E o que nós faremos nesse momento é anunciar que Cristo voltará e que nós temos certeza e tranquilidade que podemos confiar no nosso Senhor Jesus Cristo. E é isso que nós faremos nesse instante. Irmãos, vocês receberão aqui a bandeja que contém o vinho. E nós temos também alguns cálices com suco de uva, se você tiver alguma restrição. Eu peço que quando você chegar ou receber essa bandeja, que você sirva ao seu irmão primeiramente, para depois você pegar o seu cálice. E quando ela chegar ao final das fileiras, que você passe essa bandeja para trás. E aí aqui no meio nós vamos ter um irmão passando aqui para o irmão de trás, ok? E os irmãos também receberão o pão e façam a mesma coisa. Sirva ao seu irmão primeiro, depois pegue do pão para participar. Quem deve participar da ceia do Senhor? Aqueles que confiam em Cristo como seu Salvador, que confiam que Jesus é o Cristo. Esses podem participar da ceia do Senhor. Se você não tem essa convicção, não participe. Não participe da ceia do Senhor. Ok? Esse de cima para você, esse de cima é seu. Oi? Esse de cima é seu. Então deixa eu fazer assim. Faça isso aqui, daí se alguém aproximar.